Olá a todos, vou dar continuidade nesse momento ao nosso estudo sobre o conteúdo do princípio da criação. Muito obrigado por estar nos acompanhando todos esses vídeos que nós estamos enviando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma lei de Deus, que é chamada lei da ação de dar e receber. Nós vamos entender o que significa isso e também vamos falar sobre o propósito da criação de Deus. Importante que quando nós falarmos sobre o propósito da criação de Deus, a gente vai entender sobre a finalidade da nossa existência, a finalidade da nossa própria vida. Se o ser humano não tivesse caído, como nós vimos lá no primeiro vídeo, o ser humano não seria ignorante sobre a finalidade da sua própria vida. Então hoje, as pessoas vivem sem saber claramente o propósito da sua existência. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre esses assuntos. Primeiramente, sobre a ação de dar e receber. O que é a ação de dar e receber? Tudo no universo está dividido em dois, então as coisas existem em pares. Por exemplo, o ser humano tem o homem e a mulher, o animal tem o macho e fêmea, como nós já tratamos nos vídeos anteriores. Também, dentro do próprio ser humano tem a sua mente, o seu corpo e assim por diante. Então, tudo está dividido em pares. E para que Deus fez em pares? Tem uma finalidade para que Deus fez em pares. Isso é para que eles pudessem fazer uma interação. Então, eles têm que interagir um com o outro. Essa interação ela é chamada de ação de dar e receber, quando um dá e o outro recebe, depois o outro dá e o primeiro recebe. Então essa ação de dar e receber é uma lei que está movimentando tudo no universo. Tudo existe através da ação de dar e receber. Por exemplo, entre o homem e a mulher para formar a família, entre o macho e fêmea para ter o reino animal. Dentro das plantas, para que ela possa se multiplicar, tem também a ação de dar e receber. Então, assim, existe a ação de dar e receber que está desde os menores níveis das partículas dos átomos até os corpos celestes, os planetas, o Sol, está envolvido em uma ação de dar e receber. Dentro da família, por exemplo, o esposo e a esposa, na sociedade, as nações no mundo, tudo está fazendo a ação de dar e receber. E qual que é a importância dessa ação de dar e receber? A importância é que quando ocorre essa interação entre dois pares, que Deus criou, isso gera uma força, isso gera uma energia. E essa energia, essa força, ela proporciona, ela permite aquele ser existir, multiplicar e agir. Então não existe nada no universo que está multiplicando, existindo e agindo que não seja através da ação de dar e receber. Por exemplo, se a nossa mente, o nosso corpo não estiver interagindo, a nossa vida perde a finalidade. Se o esposo e a esposa não estiverem interagindo entre si harmoniosamente, a família vai perder a finalidade e assim por diante. Então, a principal ação de dar e receber que Deus planejou é a ação de dar e receber do ser humano com Deus. Então, Deus ele planejou essa ação de dar e receber, ele planejou essa interação que nós, como seus filhos, devemos estar fazendo essa interação com Ele. Quando Jesus veio 2000 anos atrás, Ele falou também, de certa forma, sobre essa ação de dar e receber. Quando Ele disse assim, tudo que você quer que as pessoas façam para você, você tem que fazer para elas primeiro. Então, Jesus mencionou sobre essa ação de dar e receber porque Ele queria que as pessoas fizessem a ação de dar e receber com Ele também, que as pessoas interagissem com Ele a fim de receberem a palavra de Deus e a fim de receberem a salvação. Então, nós temos que aprender como nós podemos interagir com Deus, que é o nosso Pai Celestial. Para poder entender como nós podemos interagir de forma perfeita com Deus, que é o nosso Pai Celestial, e assim receber muito valor na nossa própria vida, nós temos que entender então sobre o propósito da criação de Deus. E para falar sobre o propósito da criação de Deus, eu quero usar aquela passagem de Gênesis 1:28, que Deus falou para Adão e Eva, crescei, multiplicai e dominai. Deus falou para Adão e Eva realizar 3 coisas, e essas 3 coisas é exatamente o propósito da criação de Deus. Na verdade, analisando mais profundamente, Deus ele criou para poder produzir alegria, para que ele pudesse sentir alegria e para que todo ser humano e a criação também pudesse sentir alegria. Quando nós lemos a passagem de 1 Coríntios 10:31, nós podemos entender que o motivo da criação de Deus foi produzir alegria. Está escrito assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo pela glória de Deus. Essa glória de Deus significa produzir alegria para Deus. Então nós vamos entender como nós temos que viver, como que Deus planejou a vida do ser humano, a existência do ser humano, para poder produzir essa alegria, tanto para Ele quanto para nós. Então imagina se nós estivermos levando uma vida que dá plena alegria para Deus.
nós também sentiremos muita alegria celestial, alegria divina. Então, em Gênesis 1:28, a Bíblia fala sobre crescer, multiplicar e dominar. Crescer significa cada um de nós, como indivíduo, estabelecer aquela ação de dar e receber com Deus. Lembra que nós falamos agora? Estabelecer aquela interação perfeita com Deus. Então, a nossa mente, o nosso corpo vai estar perfeitamente unidos, né, e centralizados em Deus. Então, nós vamos ter os mesmos sentimentos de Deus, nós vamos ter um amor igual ao amor de Deus. Tudo que Deus sentir, nós vamos estar sentindo, nós vamos ser a incorporação de Deus. O nosso corpo vai ser o corpo de Deus, vai ser o templo e a morada de Deus. E o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente vai ser também o local que Deus pode residir, o local que Deus pode permanecer livremente e interagir. O nosso caráter vai ser um caráter igual ao caráter de Deus. Isso que Deus planejou que Adão e Eva deveria ter realizado. Então, depois que realizar essa primeira bênção, que significa uma união perfeita, tornar-se um só corpo com Deus, que significa a nossa perfeição como indivíduo, a nossa máxima valorização como pessoa perante Deus, nós vamos sentir muita alegria. E quando Deus nos observar sentindo essa alegria, Deus também irá sentir muita alegria, porque Deus, como Pai de amor, Ele vai sentir a maior alegria quando seus filhos, que somos nós, sentirem alegria também. Então, essa é a primeira bênção de Deus, que está escrito em Gênesis 1:28, que é o primeiro propósito da vida do ser humano. Tem 3 no total. O segundo é multiplicar. O que significa multiplicar? Deus disse para Adão e Eva: multiplicai e enchei a terra. Enchei a terra do quê? Enchei a terra de filhos, de seres humanos. Então, a segunda bênção é estabelecer uma família perfeita, ou podemos chamar de uma família ideal. Significa aquele homem que já realizou a primeira bênção de Deus, já se uniu com Deus, aquela mulher que também já se tornou perfeita, se uniu com Deus. Eles devem agora se unirem em casamento. Deus vai fazer o casamento deles para que eles possam formar uma família. E formando essa família, eles vão dar máxima alegria para Deus. Essa família vai multiplicar filhos que são filhos idênticos a Deus. Então, essa família também estará completamente unida, dominada, estará abraçada por Deus. Então, essa família sentirá o máximo de felicidade. Será uma família que terá ótimas relações, né, entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs. Então, terá uma ótima relação para poder dar alegria a Deus. E os filhos vão aprender somente as virtudes, só as coisas boas, e vão multiplicar isso para a sociedade. Então, o modelo dessa família, que nós podemos chamar de família ideal, vai ser multiplicado para a sociedade, para a nação e depois para o mundo todo. Então, o mundo inteiro, cheio de famílias perfeitas, será um mundo perfeito. Esse mundo perfeito pode ser chamado de reino do céu. Então, essa é a segunda meta, o segundo propósito da nossa existência, que o ser humano perdeu. O ser humano não sabe sobre isso por causa justamente da queda do homem, mas está lá na palavra de Deus, Gênesis 1:28. Então, depois que o ser humano formar essa família perfeita, que dá alegria a Deus, que sente muita alegria, estabelecer o reino do céu, a próxima meta da vida do ser humano é dominar. Então, Deus disse: crescei, multiplicar e dominar. Dominar significa que o ser humano adquire o direito de dominar sobre toda a criação, sobre todos os animais, sobre tudo que existe na terra, e eu digo até sobre os anjos que fazem parte da criação de Deus. Então, Deus planejou que Adão e Eva fossem dominar tudo e os seus descendentes também. Então, a terceira meta é dominar sobre a criação. Tem 2 tipos de domínio. Tem o domínio através do coração e do amor, que é o domínio interno, que nós chamamos, e tem o domínio através da ciência e da tecnologia, que é o domínio externo. O ser humano hoje, ele domina através da ciência e da tecnologia, mas como o seu coração e o seu amor não estão aperfeiçoados, não realizou ainda aquela primeira bênção que nós já falamos agora, então o ser humano usa a criação, usa a ciência, usa a tecnologia apenas para o seu propósito egoísta. Mas isso não é a finalidade da criação de Deus. Na verdade, o que Deus planejou é que o ser humano usasse a ciência, a tecnologia, para poder beneficiar não somente a si mesmo, não para sacrificar alguém para o seu benefício, mas para viver pelo bem dos outros. Então, todos deveriam desfrutar de abundância material, da alta tecnologia, dos benefícios que a ciência já trouxe para a humanidade, e tudo isso para a glória de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 10:31, como nós mencionamos, que devemos fazer tudo para a glória de Deus, ou seja, para dar alegria a Deus. Então, o ser humano seria um ser humano muito feliz depois que realizasse as 3 grandes bênçãos que está lá na palavra de Deus, de Gênesis
1:28. Então Deus, olhando tudo isso, Deus sentiria o máximo de alegria também. Deus cumpriria a finalidade da sua criação. Então, quando nós observamos o mundo ao nosso redor, nós percebemos que as pessoas não estão perfeitas, as famílias têm todo tipo de problema e a criação está sendo destruída todos os dias. Nós vemos isso na TV, nas notícias e ao nosso redor. Então, nós podemos perder um pouco a fé e achar que não vai ser realizado esse ideal de Deus. Mas, como eu já mencionei em outros vídeos, está escrito em Isaías 46:11 que Deus absolutamente ele vai realizar o seu ideal. Ele não vai deixar nada frustrar o seu ideal. Ele não vai deixar nem a queda do homem que aconteceu lá na época do Jardim do Éden, não vai frustrar o seu ideal. Ele vai realizar o seu ideal, custe o que custar, como está escrito lá em Isaías 46:11, que assim eu disse, acontecerá, assim eu determinei, assim eu farei. Então Deus vai cumprir com certeza esse ideal. Nós temos que aprender como nós temos que levar a nossa vida de acordo com esse plano original de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos dessas 3 grandes bênçãos de Deus, que está escrito lá no Gênesis 1:28, que Deus falou para Adão e Eva, mas não só para Adão e Eva. Na verdade, Deus deu as 3 grandes bênçãos para todo ser humano. Eu tenho que viver as 13 bênçãos, você tem que viver as 3 bênçãos, mas nós temos que aprender na prática como nós podemos ajustar a nossa vida nessas 3 grandes bênçãos de Deus. E no fim, o ser humano vai conseguir voltar para o seu estado original, vai conseguir sentir alegria e vai conseguir dar alegria a Deus. E nós temos que fazer parte desse grupo de pessoas, que primeiro está entendendo e compreendendo isso e tratando de levar a sua vida de acordo com esse ideal de Deus para poder dar alegria a Deus que vem sofrendo desde o início da criação, desde a queda do homem, e nós sentiremos muita alegria também, sentindo o nosso valor, porque nós estamos cumprindo o propósito da nossa vida. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Falamos das 3 grandes bênçãos e no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a porção de responsabilidade humana e sobre a importância da preparação da vida na Terra para depois quando nós formos para o mundo espiritual. Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado.